Olá, seja muito bem-vindo a mais um Grandes Julgamentos. Hoje, a discussão é sobre a constitucionalidade da vacinação obrigatória contra a Covid-19. O julgamento conjunto foi provocado pelas ações diretas de inconstitucionalidade 6586 e 6587, ajuizadas pelo Partido Democrático Trabalhista e pelo Partido Trabalhista Brasileiro, e ainda o recurso extraordinário com agravo 126.7879, que discute a recusa da vacina por motivos de crenças filosóficas ou religiosas. Na ADI 6586, o PDT pediu que fosse fixada a orientação de que compete aos estados e aos municípios determinarem a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas no combate à pandemia da Covid-19, desde que as medidas adotadas, amparadas em evidências científicas, acarretem maior proteção ao bem jurídico transindividual. Em sentido contrário, na ADI 6587, o PTB pediu a declaração de inconstitucionalidade da regra que admite a compulsoriedade que está no artigo 3º, inciso 3, a linha D, da Lei 13.979 de 2020, com o argumento de que as vacinas anunciadas até agora não têm comprovação de sua eficácia e de sua segurança. O recurso extraordinário com repercussão geral foi decorrente de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra os pais de uma criança para obrigá-los a regularizar a vacinação do seu filho. Adeptos da filosofia vegana e contrários a intervenções médicas invasivas, eles deixaram de cumprir o calendário de vacinação determinado pelas autoridades sanitárias. Segundo os pais, cabe a eles a escolha da maneira de criar seus filhos, e a ideologia natural e não intervencionista adotada por eles deve ser respeitada. O presidente do órgão, o ministro Luiz Fux, abriu a sessão lembrando que o STF é a Suprema Corte que mais decidiu questões relativas à Covid-19, segundo o Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça. Eu gostaria de destacar que no CNJ nós tivemos uma sessão de interação com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em razão da criação do Observatório de Direitos Humanos. E ali foi constatado que o Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte que mais decidiu questões relativas à Covid, ou seja, nesse ano de pandemia, graças ao trabalho dos eminentes colegas, nós julgamos mais de 8.000 ações relacionadas ao tema da Covid-19. O relator das ADIs 6586 e 6587, o ministro Ricardo Lewandowski, deu início à análise da matéria. Esse é o único tema que está em discussão, é interpretação conforme a esta linha do dispositivo citado, que diz respeito a uma expressão singela, mas que admite múltiplas compreensões, qual seja vacinação compulsória. Passo agora à síntese do relatório da ação direta de inconstitucionalidade 6587. Nesse caso, senhor presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, ajuiza ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, arguindo a inconstitucionalidade do artigo 3º, inciso 3, a linha D da Lei 13.979, por entender que tal dispositivo violaria os artigos 5º caput, 6º e 196 e seguintes, todos da Constituição Federal. Subsidiariamente, espera que seja aplicada a técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, evitando que a vacinação seja compulsória, eis que atualmente subsiste insegurança quanto à eficácia e eventuais efeitos colaterais. Em seguida, foi a vez do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do recurso extraordinário 126.7879. A filosofia vegana, como os eminentes colegas sabem, é uma filosofia de vida que tem como princípio meritório o respeito aos animais e aos seus sentimentos e, portanto, contrária ao consumo de produtos de origem animal, seja carne, ovos ou laticínios de uma maneira geral. Portanto, este casal vegano optou pela não vacinação
do seu filho, mesmo naquelas situações em que o poder público considera a imunização obrigatória. O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou, então, uma ação civil pública em face dos responsáveis pela criança, que são aqui os recorrentes, para que fosse determinada a vacinação obrigatória do seu filho. Pelo Partido Democrático Trabalhista, quem fez a sustentação foi o advogado Valber de Moura Agra. O partido defende a obrigatoriedade da vacinação da Covid-19. A ação, como o ministro Lewandowski bem frisou, trata-se nada mais, nada menos do que um pedido simplório de interpretação conforme a Constituição para determinar o que a norma fala. Não se quer trazer nenhuma ecolubração outra. A hermenêutica aqui, seguindo Savigny, é bem simplória, é literal, para que as medidas, para que a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas no combate à Covid-19, desde que amparada em evidências científicas, seja uma competência comum, como esta Corte já várias vezes firmou. Mas não se trata também de uma matéria nova. Está previsto de forma literal no artigo 3º da Lei 13.979/20, que diz no seu artigo 3º que as autoridades poderão, plural, dentro do seu âmbito de competência, há um corte bem claro da incidência, adotar medidas de vacinação e outras. Fazendo um recorte da nossa norma infraconstitucional, nós já temos a obrigatoriedade da vacina no Brasil desde a Lei 6.259 de 75. Ou seja, não estamos encaminhando em matérias novas, não estamos querendo que o legislativo legisle ou que vá numa diretriz holística amparar uma nova política pública. O Partido Trabalhista Brasileiro defende a liberdade individual e a escolha das pessoas, e não a vacinação compulsória contra a Covid-19. O tema é de extrema relevância, pois trata da liberdade individual e de escolha das pessoas. Aqui se está discutindo os limites da atuação do Estado. Vacinar compulsoriamente indivíduos vai contra a ideia de liberdade. Liberdade esta conquistada por meio de lutas, hoje reconhecida e positivada no texto da Constituição brasileira. Tamanha a importância do tema que são ao todo 4 ações de constitucionalidade versando sobre a mesma questão, ainda que sob óticas distintas. A presente ação tem como objetivo ver reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo infraconstitucional que torna a vacinação compulsória. A importância do julgamento não é só jurídica, mas também política e social, sendo que o seu resultado vai impactar a vida de milhões de pessoas. A Constituição traz um extenso rol de direitos fundamentais dos indivíduos. Dentre eles, destacamos o direito à vida, à saúde e à liberdade individual. Ocorre que em muitas situações são editadas normas infraconstitucionais que, explícita ou implicitamente, violam a Constituição, os direitos que ela assegura. O caso ora em análise é uma dessas situações. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você acompanha o restante das sustentações orais e o início dos votos. A gente volta já. Estamos de volta com grandes julgamentos. Agora você acompanha como se manifestou a Advocacia Geral da União. Veja só. O órgão defendeu a promoção à saúde como dever do Estado e que a União não vê inconstitucionalidade quanto ao tema em questão. Defende ainda que estados e municípios tenham autonomia quanto à realização das campanhas. Não há nenhuma dúvida. A vida, enquanto direito individual basilar que é, bem assim a saúde, enquanto direito social que é, aliás, um direito de todos, dever do Estado, são ambas direitos fundamentais
cujas proteção, realização e promoção são deveres indeclináveis do Estado. Repito, a saúde é direito de todos e dever do Estado. A União tem absoluto apego a essas considerações e, sobretudo, promove essa compreensão de coisas. Por isso mesmo, não há nenhuma inconstitucionalidade por ação ou por omissão da União na matéria em causa. A ação direta 6586 pleiteia interpretação conforme para a linha D do inciso 3º do artigo 3º da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Aliás, uma lei que morre em 15 dias. Em 15 dias ela expira. Pleiteia uma interpretação conforme no sentido de reconhecer também para estados e municípios competência para determinar a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas no combate à Covid-19. A sustentação oral do Ministério Público do Estado de São Paulo foi sobre o recurso extraordinário que discute o direito à recusa da vacina por parte da família vegana, que não aceita intervenções medicinais invasivas ao filho. A questão trazida à apreciação desta corte é a possibilidade dos pais optarem por não vacinarem os seus filhos, tendo como justificativa as suas convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. Em suma, na comarca de Paulínia, aqui no estado de São Paulo, os pais de infante, hoje com 5 anos de idade, negaram-se, desde a mais tenra idade do filho, a realizar a sua vacinação, porque seguem a filosofia vegana e não aceitam intervenções medicinais invasivas. Diante de tais negativa e justificativa, ainda no ano de 2017, o Ministério Público de São Paulo ajuizar a ação para instá-los a tanto, alcançando êxito perante o Tribunal de Justiça, com a condenação dos pais à regularização da vacina obrigatória, sob pena de suspensão limitada do poder familiar, para que o Conselho Tutelar, por meio de busca e apreensão do infante, procedesse à devida regularização. Os genitores, então, impuseram recurso extraordinário diante da sua inadmissibilidade, o correspondente agravo. A manifestação do Amicus Curiae, grupo de atuação estratégica das defensorias públicas estaduais e distrital nos tribunais superiores, foi sobre até que ponto os pais, por ideologias filosóficas ou religiosas, podem interferir no direito à saúde de seus filhos. A grande questão que a Defensoria Pública hoje quer apresentar aos senhores, num debate aberto, dialogal, importante, é saber qual é a dimensão de uma autonomia da vontade e se essa autonomia da vontade ela permite que os pais, os tutores, os curadores possam definir pelas crianças a sua perspectiva de proteção de saúde. Essa é a grande questão que a gente começa a apresentar aqui. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, comparou a obrigatoriedade do voto à da vacina. Disse que nem assim os indivíduos são coagidos pelo Estado. No posicionamento do órgão, não há motivos para a inconstitucionalidade da vacinação obrigatória contra a Covid-19, visto que no país essa é uma prática já enraizada. A alegação de que a vacinação seria uma ameaça à vida e à saúde das pessoas, por não ter eficácia e segurança efetivamente comprovadas, encontra óbice normativo, pois a própria lei estabelece que a medida somente pode ser determinada com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde. Não havendo embasamento científico que legitime a vacinação, a medida não há de ocorrer. É o que a própria lei estabelece. O direito à liberdade de não ser vacinado por parte daqueles que não se sentirem seguros de tomar vacina não se coloca aqui em risco. Não há nem atuação do Estado, nem argumentação das ações de inconstitucionalidade, no sentido de uma ameaça à integridade física dos cidadãos. Contudo, é de se mencionar que o Estado não pode coagir fisicamente o indivíduo a ser vacinado. É máxima do direito romano
que ninguém será coagido a prestar fato específico, pois há formas modernas de ação que melhor se harmonizam com o estágio civilizatório. O relator das ADIs, o ministro Ricardo Lewandowski, proferiu seu voto lembrando que a vacinação obrigatória é algo que já acontece no país, porém lembrou de alguns embates que aconteceram antes disso. Afirmou que a obrigatoriedade da vacinação é constitucional, com algumas ressalvas. Observo que a vacinação obrigatória no Brasil, desde há muito, é uma realidade, estando prevista em diferentes diplomas legais. O Plano Nacional de Imunizações, o PNI, implantado em 18 de setembro de 1973, cuja disciplina legal contempla a tal compulsoriedade, é considerada exemplar por autoridades sanitárias de todo o mundo, jamais tendo sido objeto de contestações judiciais significativas. Transcrevo em nota de rodapé a lei que institui o Plano Nacional de Imunizações. Registro, todavia, que muitos anos antes da edição daquele diploma legal, no infausto episódio conhecido como Revolta da Vacina, esta obrigatoriedade materializou-se por meio de uma série de medidas coercitivas por parte do poder público, algumas delas com caráter extremamente incisivo, as quais causaram um enorme descontentamento popular. Fazendo um breve escorço histórico, recordo que no início do século passado, o médico Oswaldo Cruz, então diretor do Serviço de Saúde Pública, após combater com sucesso a febre amarela e a peste bubônica que graçavam no Rio de Janeiro, à época capital da República, voltou-se ao enfrentamento da varíola, implementando uma série de ações para tornar efetiva a obrigatoriedade da vacina descoberta por Edward Jenner em 1798. Voto pela parcial procedência das ADIs 6586 e 6587 para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 3º, inciso 3, a linha D da Lei 13.979 de 2020. No dia seguinte, o julgamento teve continuidade com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do recurso extraordinário com agravo 126.7879. Ele falou do papel das vacinas e votou pela constitucionalidade da vacinação obrigatória e pela proteção prioritária da saúde da criança. Estou decidindo pela precedência do direito à vida e à saúde coletivas e à proteção prioritária da criança por essas 3 razões que enunciei. 1, porque é possível, em certos casos, e esse é um deles, proteger a pessoa humana contra si mesma, porque aqui o interesse da coletividade deve prevalecer, porque, no fundo, estamos falando do direito à vida e à saúde de cada pessoa individualmente. E, por fim, a Constituição manda cuidar prioritariamente do interesse da criança. E toda a ciência médica entende que a vacinação é vital ou altamente relevante para a proteção da saúde das crianças. O ministro Ricardo Lewandowski, que já havia votado nos processos das ações diretas de inconstitucionalidade, nos quais é relator, teve a palavra para proferir o voto a respeito do recurso extraordinário com agravo. Votou de acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso. Entendo que ninguém pode se furtar a esse dever de vacinar-se em prol do bem-estar, da saúde e da própria vida da coletividade a qual pertence. Eu adiro à conclusão a que chegou o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, adiro também à tese a qual a Sua Excelência enunciou. A gente faz agora um novo intervalo. Na volta você vai ver como foi o desfecho desse julgamento. Não saia daí.
Estamos de volta com o Grandes Julgamentos. Agora você acompanha como foi o final desse julgamento sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. O ministro Nunes Marques deu seu voto e abriu a divergência parcialmente. Em relação às ADIs, ele concorda com a obrigatoriedade da vacinação da Covid-19 e que essa condição pode ser implementada apenas por meios indiretos, como a imposição de multa ou outras restrições legais. Sobre o recurso extraordinário, disse que o papel dos pais é de assistência, não cabendo a estes, por crenças religiosas ou filosóficas, negarem o direito à saúde aos filhos. A relação dos pais com seus filhos menores é de representação ou assistência, não de propriedade. Eles não podem atribuir aos filhos as suas próprias objeções de consciência e de crença. Admitida a inviabilidade da objeção de crença dos pais para impedir a vacinação dos filhos, surge outra questão relevante. Como implementar a obrigatoriedade vacinal em relação à criança? Sendo certo que, como votei nas ADIs 6856 e 6857, não considero possível a coação física sobre a pessoa para a aplicação de vacina. Assim, a forma de se compatibilizar a situação é aplicar-se, em caso de resistência dos pais, a sanção indireta de suspensão temporária e episódica do poder familiar, pelo Judiciário. Presente no plenário do STF, o ministro Alexandre de Moraes votou pela constitucionalidade da obrigatoriedade da vacina, defendendo que a saúde individual não prevalece sobre a coletiva. A preservação da vida e da saúde, seja a saúde individual, seja a saúde pública, em um país como o Brasil, com quase 200 mil mortos pela Covid-19, a importância da preservação da vida e da saúde não permite, ao tratarmos esse tema, e por isso a importância dessa corte defini-lo, não permite hipocrisia, não permite demagogia, não permite ideologias, obscurantismo, disputas político-eleitoreiras e, principalmente, não permite ignorância. O ministro Edson Fachin votou como os relatores pela obrigatoriedade da vacina e pelo não direito de pais a negarem vacinas aos filhos. Vou juntar declaração de voto, assentando, portanto, que estou de inteiro acordo com as premissas de desenvolvimento e as conclusões de Sua Excelência. A importância pelo enfrentamento à emergência de saúde pública, no caso discutido, foi a justificativa da ministra Rosa Weber. Eu acompanho o senhor presidente, o eminente relator Ricardo Lewandowski, na rejeição da preliminar adida nas ADIs, fundada na falta de impugnação a todo o complexo normativo, com a devida vênia do eminente ministro Nunes Marques. Entendo que a norma impugnada rege em caráter especial uma situação jurídica específica, qual seja o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, e tanto se trata de um contexto singular que inspirou o legislador a editar normas específicas para o seu enfrentamento. O ministro Dias Toffoli prosseguiu com um voto breve e, em seguida, a ministra Carmen Lúcia. Os dois acompanharam integralmente os dois relatores. Não tendo o que acrescentar a tão bem elaborados votos e aos demais colegas que já se manifestaram, eu peço vênia a pequenas divergências que foram exaradas por alguns colegas, mas eu acompanho na íntegra, senhor presidente, ambos os relatores e também, quanto à tese, os acompanho. No caso brasileiro, a Constituição é expressa no artigo 196, ao afirmar quanto ao direito à saúde e deixando claro que é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Acho que este é um fundamento mais que suficiente expresso da Constituição para dizer que a liberdade, no caso de um vírus que tem um alto índice de transmissibilidade e que, não cumpridos os protocolos, tem altíssimo e elevado risco de letalidade do outro por uma falta que cada um de nós possa ter cometido,
É suficiente esta norma do artigo 196 para dizer que a Constituição não garante liberdade de uma pessoa para ela ser soberanamente egoísta. Para o ministro Gilmar Mendes, há casos em que o interesse estatal pode intervir sobre o interesse individual. Também acompanhou os votos dos relatores. Eu relembro que é justamente a partir da tensão que se desenvolve o debate em tela. De um lado, não há maiores dificuldades em se reconhecer que a exigência de se submeter o indivíduo a tratamento médico compulsório pode, de fato, representar uma interferência no direito à integridade física e psicológica da pessoa. Há, porém, distintos gradientes em que essa intervenção pode se operar. A rigor, a recalcitrância à vacinação, como muitos já pontuaram, constitui não apenas uma recusa terapêutica que coloca em risco a saúde individual. No caso da recusa vacinal, o que está em jogo, em última análise, é a essencialidade do cumprimento da medida para um plano maior de realização de política pública de combate a uma doença infecto-contagiosa que põe em risco a vida de todos. O ministro Marco Aurélio disse que o que está em jogo é o interesse coletivo. Votou com uma maioria pela compulsoriedade da vacinação contra o novo coronavírus. Digo que está em jogo não interesse individual, muito menos interesse patrimonial. Está em jogo o interesse coletivo, a saúde pública. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, seguiu com o seu voto e pronunciou o resultado do julgamento. A hesitação quanto à vacinação é considerada uma das 10 maiores ameaças à saúde global, segundo a Organização Mundial de Saúde. A Corte, por unanimidade, ela negou provimento ao recurso extraordinário e, por maioria, vencido em parte o ministro Nunes Marques, ela, com relação à DI 6586, julgou parcialmente procedente o pedido nos termos do voto do relator e, com relação à DI 6587, julgou improcedente o pedido. Com o resultado, a tese de repercussão geral fixada no recurso extraordinário com agravo 126.78.79 foi a seguinte: é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Plano Nacional de Imunizações ou tenha sua aplicação obrigatória decretada em lei, ou seja objeto de determinação da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Nas ADIs foi fixada a seguinte tese: a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, facultada a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei ou dela decorrentes, e tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. Venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas, atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. Tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. E assim a gente encerra mais um Grande Julgamentos. Você pode assistir a este programa ou outros pela internet no nosso site tvjustiça.jus.br ou ainda pelo nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima. Tchau.